Bom, alguns de vocês já perceberam, né, que faz tempo que eu não posto vídeos ou falo alguma coisa. É que esse é o ano de TCC da faculdade e quem já fez, né, sabe como que é. E eu tô me dedicando bastante, é porque quero que seja bem feito e para poder continuar os estudos nessa área depois. E vocês já viram eu falando algumas vezes sobre aquela citação de Platão em que ele fala que os descrentes e os ateus consideram a própria descomunal ignorância uma sabedoria ilimitada. E aí, lendo mais um pouco, né, vou aproveitar para compartilhar com vocês. E você aí que crê ou não crê em Deus vai achar de muito proveito algumas coisinhas que Platão disse. Então, um videozinho bem rápido, bem tranquilo, bem gostosinho de ver, de ouvir. Então, vamos lá. Já começa, né, por essa citação, né? Uma penosíssima ignorância que passa por ser o auge da sabedoria. Aquele que não crê em Deus, que não acredita em Deus, é uma penosíssima ignorância que passa por ser o auge da sabedoria. Olha o que Platão diz sobre estes, né? Porque para ele, todos têm que crer em Deus, todos têm que acreditar em Deus. E aqueles que não creem, ele chega a dizer que é uma burrice, né? Muito interessante as palavras que ele usa, bem fortes assim, né? Inclusive ele diz que devem ser presos aqueles que não creem em Deus. Para nós isso causa estranheza, né? 2.400 anos depois, mas ao mesmo tempo também gera em nós uma curiosidade, um desejo assim de entender por que Platão dizia isso. E ele começa a argumentar, né, com um jovem e ele fala que para ele isso gera até constrangimento e indignação, ele ter que defender a existência dos deuses. Gera nele constrangimento. Mas daí ele fala assim: eu vou abdicar um pouco das minhas paixões, da minha paixão pelos deuses, né? Porque Platão ele sempre fala deuses, porque os gregos acreditavam em vários deuses, né? E aí Platão ele fala assim que vai abdicar um pouco da sua paixão e discutir com este jovem suavemente. E aí para você jovem que me acompanha, olha o conselho que ele dá. Que bacana. Ele fala assim: meu filho, ainda és jovem e o tempo, à medida que avançar, te fará alterar muitas das opiniões que agora sustentas. Assim, guarda até então, antes de emitir juízos sobre matérias de suma gravidade e importância. Então, para o jovem se guardar, ter prudência antes de emitir juízos sobre matérias de suma gravidade e importância. E aí, continua, e destas a mais grave de todas, desta qual? A existência dos deuses. Guarda, meu filho, meu jovem, guarda os jovens de emitir juízos sobre a existência dos deuses, porque essa é a matéria mais grave de todas, que eu, você podemos decidir na nossa vida. Ele continua, né, falando assim que muitos amigos, muitas pessoas adotaram essa opinião de não crer em Deus, de não crer nos deuses. Mas ele continua e diz assim, que é verdade que pessoas que sofrem dessa doença estão sempre nascendo em números maiores ou menores. Ele considera a descrença nos deuses uma doença. Platão, se você não sabe, é um dos maiores filósofos de toda a história, né? Junto ali com Sócrates, com Aristóteles, né? A tríade dos primeiros lá que foram base para muito do que foi construído na filosofia, na ciência, até os dias atuais, são figuras basilares na história da humanidade, muito importante. Então o pensamento dele, obviamente, é extremamente relevante, né? Eu usei aqui palavras que engrandecem aí o filósofo. Continuando mais um pouquinho, né, ele fala que para você formar uma doutrina sobre os deuses, sobre a crença nos deuses, para você formar esta doutrina, você tem que buscar, investigar, buscar a verdade. Portanto, você não pode afirmar nem que eles existem, nem que eles não existem. Enquanto você não investigar, enquanto você não buscar, enquanto você não chegar à verdade. Para que formes uma doutrina a respeito deles, que fosse para provar o mais verdadeiro. Por enquanto, o peso da afirmação, bem como o da negação, e, investigando, não apenas tendo como fonte todos os outros homens, mas especialmente o legislador. Legislador aqui podemos pensar aquele que está superior, aquele que está aquele que é mais velho. Platão usa o legislador para falar de várias figuras, né? Os próprios deuses,
o próprio governador, vamos dizer assim, que quer que as pessoas creiam em Deus, né? Porque, como Platão diz, ele defende, né? E perdão, na legislação grega estava presente que a crença nos deuses devia ser algo que todos deviam seguir, era uma lei. Então, o legislador, ele fazia com que as pessoas crescem nos deuses. Então, o jovem ele tem que ter cautela para não negar nem afirmar a existência dos deuses, para ele não falar algo, né, da boca para fora, vamos dizer assim, e chegar à verdade, a verdade. E qual que é esta verdade? Que os deuses existem, é isto que Platão está querendo dizer. Então fica o conselho aí, né? Claro, tem muito mais coisa, mas por hora é isso, para mim e para você, sobre a existência dos deuses do grande Platão, né? Que dele bebeu Santo Agostinho, bebeu muito e cristianizou Platão, né? Podemos dizer assim. Então, um videozinho aí, um pouquinho. Até demorou um pouquinho, mas Deus te abençoe e um grande abraço.